O presidente do PTB, Roberto Jefferson, rebateu e voltou a pressionar Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ao exigir a votação do impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF. O político assestou um robusto apoio popular, apresentado por meio de assinaturas em petições, e insinuou que Pacheco seria marionete de Alcolumbre, ex-presidente do Senado Federal e atual presidente da CCJ do Senado. Jefferson declarou: Rodrigo Pacheco, que fica chateado de ser chamado de marionete de Alcolumbre, disse que colocar em votação os pedidos de impeachment de ministros do STF é revanchismo. Foram 2.653.601 pessoas que pediram o impeachment. Não chamem ele de marionete porque ele não gosta. Arthur Lira disse que 95% dos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro sequer deveriam ter sido apresentados por falta completa de fundamentação. Os outros 5% não conseguirão sequer passar pela admissibilidade na CCJ. Rodrigo Pacheco, a marionete de Alcolumbre. Melhor, Rodrigo Pacheco, a marionete do Baturé. Final tipo Greta Garbo, quem diria, terminou no Irajá. Pachequim, tão jovem, tão pusilânime. O presidente está certo. Por acaso estamos em um estado de sítio para que as liberdades individuais sejam suprimidas por decretos de governadores e prefeitos? Ademais, Jefferson fez uma convocação para manifestações marcadas para 1º de maio em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O dia 1º de maio vai ser gigante, tenho certeza. Vai ser o nosso grito por liberdade e respeito às leis e à Constituição. No próximo dia 1º de maio, vamos às ruas gritar pela preservação da vida, pela liberdade, pelo respeito aos fundamentos constitucionais que formam a nossa República Federativa. Vamos lutar pelo direito ao trabalho e por nossa liberdade. O Brasil vive um dos momentos mais graves de sua história, o que transforma o 1º de maio na oportunidade de gritarmos por nossa liberdade, que está sendo agredida por quem deveria ser o guardião da Constituição, e também por governadores e prefeitos sedentos por recursos e poder. Neste contexto, o político voltou a criticar decisões do Supremo Tribunal Federal. Com o aval do STF, governadores e prefeitos passaram a afrontar e desrespeitar seguidamente as leis que protegem os direitos dos cidadãos. O artigo 1º da Constituição, que lista os fundamentos da nossa República Federativa, estão sendo transformados em letra morta graças ao STF. São fundamentos da nossa República garantidos pelo artigo 1º da Constituição: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Todos são afrontosamente desrespeitados por governadores e prefeitos com o aval do STF. Enquanto a imprensa e a esquerda atrapalham, o presidente trabalha. Foram entregues mais 22 quilômetros de pistas duplicadas da BR-101 na Bahia. E muito mais virá nos próximos meses. Por onde o presidente Bolsonaro anda, é recepcionado por multidões. E Lula, você tem visto ele colocar a cara na rua? Dia 1º vai ser gigante, vai ser em todo o Brasil. Eu vou e vocês. Nesta esteira, o presidente do PTB abordou os conflitos envolvendo a CPI da pandemia no Senado Federal. A imprensa vermelha afirma que o presidente Bolsonaro está em pânico com a CPI. Mas por que ele estaria? A CPI apenas vai constatar tudo o que o governo fez para combater a pandemia, inclusive inundar os estados e municípios de verbas que muitos usaram para outros fins. Somos um país cristão. Nossa cultura e nossos credos nasceram sob a cruz de Cristo. Depois, os missionários e os bandeirantes anexaram mais 60% ao nosso território, que era apenas litorâneo pelo Tratado de Tordesilhas. Primeira missa, terra de Santa Cruz de Cabralha, 26 de abril de 1500. O que inspira a CPI do Senado contra o presidente Bolsonaro é que ele não rouba e não deixa roubar. Os abutres estão sedentos por carniça, seu apetite por dinheiro público é o motivo dessa CPI do Covid, onde estão todos os irmãos metralha. Pau neles. Palocci conta o esquema de arrecadação dos partidos no governo PT. Sempre foi assim em todos os governos pós-revolução militar. Bolsonaro acabou com isso, por isso é perseguido pelo STF e pelos políticos. Quanto a mandato parlamentar, desejo defender um modelo semelhante ao dos cargos do Executivo.
2 mandatos e 1 obrigatoriamente fora, nas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal. É uma maneira de combatermos a corrupção das reeleições sucessivas. Ademais, Roberto Jefferson rebateu Renan Calheiros, o qual tenta ser relator da CPI da pandemia, além de rebater João Dória. Presidente Bolsonaro anunciou mais um duro golpe nos criminosos. A Receita Federal localizou 3 contêineres no Porto de Paranaguá com 752 quilos de cocaína. A droga iria para a Holanda e a Bélgica. Boa, presidente! A bandidagem em seu governo não tem vez, ao contrário da era PT. Meus parabéns à deputada Carla Zambelli por sua conquista na justiça. Uma conquista de todos os patriotas. Renan quer usar a CPI como palco para sua vingança contra o presidente Bolsonaro. Não é sobre investigação nem nunca foi. É apenas guerra política. Na cidade de São Paulo, 12 mil bares e restaurantes fechados, milhares de trabalhadores desempregados, famílias destruídas e muitos passando fome. Tudo isso no estado governado por um homem que gasta milhões em publicidade pela obsessão em ser presidente. E a culpa é de quem? No Brasil, pior que o vírus são os parasitas. Os traidores da pátria e os vendilhões de nosso país irão para o poste ou para o muro respeitada a vontade do povo. No poste, bandeirolas, no muro, cartazes. Porque até o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, 28. No Brasil, o STF declarou que Deus não é necessário e mais, declarou a Bíblia inconstitucional. Os urubus vieram para se servirem dos despojos do povo. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tem muito governador e muito prefeito desrespeitando esse direito dos cidadãos. O presidente do PTB fez ainda comentários sobre a atuação da velha imprensa e das empresas de Big Tech. O Twitter removeu dezenas de posts que criticavam o governo da Índia por sua gestão da pandemia. Que diabo é isso? Pode chamar Bolsonaro de gênio, pode chamar nosso presidente de asa e até desejar a morte dele, mas não pode criticar o colapso na Índia? É uma loucura. A Greta Thunberg criticou a forma com que o presidente Bolsonaro lida com a pandemia. A Índia está batendo recordes seguidos de casos, com 350 mil por dia, e a saúde entrou em colapso, falta oxigênio, leitos, etc. Será que a Greta vai criticar o governo da Índia? Quem foi que produziu dentro do palácio essa tal lista com 23 acusações contra o governo federal e correu para entregar para a imprensa? Tem muito X9 atrapalhando o presidente. É preciso fazer uma varredura porque tem gente no governo fazendo a festa dos jornalistas de esquerda. A todo momento lemos coisas na imprensa do tipo pessoa do governo disse isso, pessoa do governo disse aquilo. E são notícias que saem na Folha, no UOL, no G1, na Veja. Ou seja, tem gente no governo municiando o inimigo o tempo inteiro. É preciso descobrir os traíras. Segundo a imprensa, Mourão estaria flertando com a terceira via e estaria costurando um nome para presidente que unisse o centro, a centro-direita e a centro-esquerda. Que nome seria esse? Santa Claus, o Coelhinho da Páscoa? Presidente, vamos tampar as latas de lixo que estão provocando insalubridade. Mas há ministros urubus, senadores, deputados, governadores e prefeitos que precisam ser presos, depois submetidos a tribunais populares. O governo federal já enviou mais de 53 milhões de doses de vacina aos estados, mas ainda não chegamos a 40 milhões de doses utilizadas. E vemos muitos governos estaduais e prefeituras dando show de desorganização. Mas a culpa de tudo é do presidente. Quanto mais vacinas forem aplicadas e mais doses forem disponibilizadas pelo governo, mais a imprensa vai dizer que ainda é pouco. Nesta toada, o presidente do PTB compartilhou a opinião de Graciela Ninov. A Justiça Federal impediu Renan Calheiros de assumir a relatoria da CPI da Covid. Que grande vitória da nossa deputada Carla Zambelli. Um pouco de justiça não faz mal ao Brasil. Afinal, como podem querer colocar um dos senadores com mais processos no STF como relator de CPI? O político também compartilhou uma frase de Getúlio Batista, presidente do PTB no Rio Grande do Norte.
A semana está começando, última do mês de abril. Aos esquerdistas desejo o salário de Cuba, a liberdade da Coreia do Norte, a fartura da Venezuela e a justiça da China.